Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Irmãos, pela manhã nós tivemos um tempo sobrenatural aqui, né? Foi até difícil finalizar o culto, foi um tempo especial, mas eu creio que Deus, né, na sua infinita bondade, Ele repartiu, né, o que Ele daria, né, para nós hoje em duas etapas. Eu creio que a mesma unção, o mesmo poder que foi pela manhã, né, será certamente pela noite, amém? Você crê nisso? Você toma posse disso? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, é a última carta que nós temos, né, do apóstolo Paulo. Se ele escreveu outras cartas, nós não temos acesso, mas é a última carta que nós temos conhecimento, né, que o apóstolo Paulo escreveu. E aqui ele está se despedindo, ele coloca algumas coisas ali. Capítulo 4 de 2 Timóteo, né, é uma despedida, né, do apóstolo Paulo, e ele está instruindo o seu discípulo, né, Timóteo. Ele fala a Timóteo, né, coisas práticas, coisas que ele deveria fazer, né, coisas que teriam que ser feitas. E no começo da carta, aqui Paulo, ele lembra a Timóteo de algo que foi uma inspiração para o próprio Timóteo e para o Paulo também, para o apóstolo Paulo. E nós vamos ler agora isso. Ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Lode e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Existe uma versão da Bíblia, uma paráfrase da Bíblia, chamada A Mensagem, do Eugene Peterson, né? E ele diz assim, nessa passagem, né, ele tem essa versão, né? Ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Essa lembrança preciosa me leva a outra, a integridade da sua fé, uma fé rica, transmitida por sua avó, Lode, e a sua mãe, Eunice, e agora a você. Então, o texto aqui vai falar sobre uma fé transmitida, ou uma fé passada, ou uma fé que serviu de inspiração para Timóteo. E o tema dessa mensagem hoje é uma fé inspiradora, amém? Você crê que você pode ter uma fé inspiradora? Que através da sua fé, da sua conduta, da sua forma de viver o Evangelho, as pessoas podem ser inspiradas a viverem isso também? Você crê nisso? Né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu queria que você pudesse fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Nós vamos orar agora, pedindo compreensão dessa palavra. Deus e Pai, nós oramos através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o Espírito Santo, que pode transmitir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, possa fazer isso nos nossos corações. Eu oro no nome de Jesus, que cada um aqui possa ser tocado de uma forma exclusiva, pessoal, que o Senhor possa falar em cada coração aqui, daqueles que estão escutando essa palavra, ou vão escutá-la, que o Senhor possa tocar em cada coração, porque o Senhor é atemporal, não existe tempo para o Senhor, o Senhor está acima do tempo. Para o Senhor, tanto passado, presente e futuro, é a mesma coisa, o Senhor está acima do Cronos. E nós pedimos que o Senhor possa tocar nos nossos corações agora, Senhor. Que a semente que está sendo colocada agora sobre cada coração, vai ser colocada também, possa no tempo do Senhor dar o seu fruto. E eu proíbo, Senhor, no nome de Jesus, o inimigo, o nosso adversário, de tentar roubar essa semente. Em nome de Jesus eu oro, para a glória e honra do Senhor. Se você crê, diga amém, eu creio. Uma fé inspiradora, uma fé que inspira
né, a gente viver. Esse mês, irmãos, nós vamos falar muito sobre fé e milagres. Essa é a temática do mês, né? Nós estamos trabalhando com essa temática esse mês de fevereiro, e nós vamos falar muito sobre isso, sobre fé, né, sobre viver uma vida de milagres. Mas algo que nós precisamos entender, em primeiro lugar, é que a nossa fé precisa ser uma fé saudável, uma fé fiel, uma fé verdadeira, e como a palavra de Deus diz, uma fé sem fingimento. Quando a gente olha para esse texto, você e eu percebemos que o apóstolo Paulo está lembrando a Timóteo, né, trazendo uma recordação a Timóteo, dessa fé que habitou em sua avó, habitou em sua mãe, e agora habita, né, no caso, quando ele estava escrevendo, em Timóteo. Então, Paulo está trazendo essa recordação a Timóteo, falando: olha, Timóteo, existe uma fé fiel, verdadeira, sem fingimento, e ela habitou nos seus pais, na sua mãe, na sua avó, e agora está habitando em você também. Então, irmãos, o primeiro ponto dessa mensagem é que uma fé inspiradora é uma fé que é vivida e não fingida. É uma fé verdadeira, é uma fé que não finge, né? Hoje nós percebemos e nós vemos pessoas que se dizem cristãs, mas vivem uma vida totalmente ao contrário do que a palavra de Deus diz, né? Nós confundimos, é uma geração que confunde fé com slogan, né? Com mensagens. Quantos de nós já não vimos isso? Eu falei isso pela manhã, né? Você abre o seu Instagram e você, por um acaso, aparece um perfil, você entra nesse perfil e você vê lá, né? Servo de Cristo, né? Vivendo pela fé, né? Um versículo bíblico escancarado na bio, né? Daquele perfil. Mas a realidade daquele perfil não condiz com a que a pessoa está, né, se declarando, porque é uma fé fingida. Porque não é uma fé verdadeira, é uma fé de aparência, irmãos. Mas sabe, se eu e você queremos ser inspiradores, né? Se eu e você queremos ser influenciadores, e saiba de uma coisa, aprendi com o pastor Paulo Mazzoni, todos nós somos influenciadores, ou deveríamos ser. A gente acha que influenciador é só quem está na televisão, nas redes sociais, no YouTube. Não, irmãos. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos influenciadores do reino de Deus. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos aprender a ter uma fé que ela é vivida verdadeiramente e não fingida. E não uma fé de aparência, e não uma fé que diz com a boca uma coisa, mas com, né, o coração, com as atitudes diz outra. Quando nós olhamos para esse texto, qual nós lemos aqui, nós vemos que havia uma fé verdadeira sendo transmitida. Primeiro, né, com a avó de Timóteo, depois com a mãe de Timóteo, e depois com o próprio Timóteo. Uma fé geracional verdadeira sendo transmitida. Uma fé vivida, não fingida. E quando nós estudamos o contexto dessa família, nós percebemos que era uma família com problemas. Timóteo tinha o seu pai e ele era um gentil, ele era um grego, ele não fazia parte da comunidade judaica, né? Ele não era, né, alguém bem visto aos olhos da comunidade, por ser gentil, grego. Mas ainda assim, houve, né, através da sua mãe, uma transferência da verdade, da fé. Isso só acontece com a vivência, irmãos. Por isso, aos pais, né, fica o desafio. A nossa fé precisa ser transmitida com a vivência. Eu não posso falar para o meu filho, vá para a esquerda, e eu ir para a direita. Por isso, quando nós aqui apresentamos as crianças, consagramos as crianças, o Senhor sempre coloca no meu coração: diga aos pais, você precisa viver
né, essa verdade para que os seus filhos te sigam por exemplo. É o que a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus diz isso, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Eu preciso estar no caminho, eu preciso ser um exemplo. Sim, nós cobramos dos nossos filhos, você precisa ter tempo com Deus, você precisa, né, orar, você precisa se esforçar, você precisa ler a palavra, mas os nossos filhos precisam ver isso em nós, como exemplo, uma fé vivida, irmãos. Quem vai fazer isso no nome de Jesus, né? Timóteo viu isso no seu lar, uma fé vivida com sinceridade, verdadeira, inspiradora. Que esse ano, irmãos, nós possamos viver isso, essa realidade. Muitos das chacotas, muito, né, dos desdéns que nós vemos e escutamos aí para os cristãos, é porque pessoas que se diziam crentes, cristãs, não vivem de acordo com o que a palavra de Deus diz. Vivem uma fé fingida. Porque esse foi o meu exemplo. Quando, né, eu tinha aversão a crente, antes de me converter. Eu não gostava de crente. Aliás, se a pessoa falasse para mim que era crente, eu já, né, de alguma forma, usado pelo diabo, né? O diabo me usava. Eu tentava desdenhar da fé dessa pessoa. Eu lembro que onde eu trabalhava, nós tínhamos um livro, ali, esse livro era um livro que falava sobre os problemas que uma certa igreja tinha, né? Os golpes que uma certa igreja fazia. E quando a pessoa chegava, eu fazia matrícula com aquela pessoa, e a gente conversava, né? E ela falava assim, você tal, eu sou crente. Aquilo já despertava, né, em mim, você, olha, eu vou desevangelizar essa pessoa, né? O instrumento de Satanás, né? E sabe, irmãos, e muito disso vinha pelo que eu via, né? Os escândalos. Eu achava que crente era só o crente da televisão, né? A gente tem essa visão errada, né? Nós enxergamos pejorativamente, né, um cristão, um crente, por aquilo que nós vimos na televisão, mas não é isso, né? A igreja do Senhor é santa, a igreja do Senhor, né, é limpa, sem mácula. É isso que o Senhor busca, uma igreja assim. E essa era a visão, porque os meus olhos enxergavam somente aqueles que viviam uma fé fingida. Glória a Deus, irmão, que o Senhor, né, me tirou desse lugar, abriu a venda dos meus olhos, tirou a venda dos meus olhos, né? E hoje, glória a Deus, eu posso ver o quanto eu era usado pelo inimigo. Viver uma vida inspiradora, uma fé inspiradora, é uma fé de vivência. Timóteo viu isso no seu lar. Fé não é performance, irmãos. Fé é uma vida em busca do Senhor. Não é palco, não é altar, não é aparência, mas é a sua essência, é Cristo. E é isso que nós precisamos buscar. Sabe, irmãos, uma fé genuína sempre vai afetar o nosso comportamento. Uma fé verdadeira sempre vai mudar o nosso caráter, vai transformar a nossa vida. Agora eu digo a você, se você saiu do mundo, se diz cristão, né, tocado, sarado, curado pelo Senhor, e não houve mudança na sua forma de falar, de pensar, de viver, irmão, você ainda precisa de um encontro com Jesus. Agora muito tem se falado, né, e tem um debate estúpido nas redes sociais, né, falando que crente pode falar palavrão. Mentira do diabo, irmão. Crente não fala palavrão. Não há palavra torpe dos nossos lábios, irmão. Nós precisamos entender,
Se eu fui tocado por Jesus, a minha forma de falar muda, a minha forma de ver muda. Uma fé vivida realmente como um exemplo. E nós precisamos aprender isso, né? Não uma fé fingida. Por isso, uma fé inspiradora é uma fé que se vive a realidade. Amém? Quem quer viver essa fé? Quem quer ser uma inspiração no seu lar, no seu trabalho, né? na sua escola, no seu convívio social? Nós precisamos aprender isso. Segundo ponto, uma fé inspiradora é uma fé que é provada e ela é aprovada. Atos capítulo 16, versículo 1. Abra comigo ali, diz assim: Atos capítulo 16, versículo 1. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. Então a palavra de Deus diz que Paulo chega a Derbe, e lá ele encontra um homem, um menino, chamado Timóteo. E ali, o texto fala, dá informações sobre quem era Timóteo. O texto fala que ele era filho de uma judia crente, o texto fala, e de um pai grego. Certamente, irmãos, essa família vivia desafios na comunidade, porque essa família via de um contexto, né, onde a mãe, né, adorava ao Senhor, e para um judeu, né, o Senhor é o único Senhor, e o seu pai, pela cultura grega, né, era politeísta, provavelmente tinha muitos deuses no qual ele seguia, por ser grego. O texto fala que Paulo, ao levar Timóteo, teve que circuncidá-lo, e o texto fala que ele foi circuncidado por causa dos judeus que haviam naquele lugar. Certamente Timóteo não era alguém bem visto, certamente a sua mãe não era bem vista, certamente o seu pai tinha, né, os seus desafios também. Era uma família que vivia dificuldades, certamente, irmãos, havia preconceito sobre aquela família. Mas isso não impediu de que Timóteo fosse alguém, no qual o texto fala, que os judeus davam bom testemunho dele. Irmãos, não importa o lugar onde você está, se você está com o Senhor, né, os ambientes não vão mudar a sua essência. Amém? Você crê nisso? Agora, existem lugares, irmãos, que não são mais para nós. Existem lugares que não fazem parte do nosso convívio. Eu, voltando à minha vida, ao me converter, eu tive que entender que existiam lugares que já não faziam mais parte daquilo que eu entendia como uma vida boa. Sabe, a gente precisa ter esse discernimento. Existem ciclos de amizades que nós não precisamos se desfazer dessas amizades, mas entender que não é o lugar mais para nós. Existem lugares em que eu não posso mais estar porque não condiz com aquilo que eu creio. E esse discernimento precisa vir sobre cada um de nós, irmão.
Assim como em Timóteo, num lugar difícil, onde a sua fé foi provada, mas foi aprovada. No lugar onde você está, talvez num desafio que você esteja vivendo, talvez uma luta, né? Um lugar onde você está, onde, né? Você é o único, talvez, cristão, alguém que crê em Deus. Às vezes as pessoas desdêm de você, às vezes, né? Você é mal visto pela sua fé, mas é nesse lugar que a sua fé está sendo provada e será aprovada. Amém? Você crê nisso? Né? É nesse lugar, irmão, irmã, que você se tornará alguém que inspira as pessoas a viver a plenitude de Deus, pelo seu exemplo. Como você se comporta, como você vive nesses ambientes. O texto fala que Timóteo e a sua família, né, eram pessoas de bom testemunho, mesmo no lugar onde havia desafios, mesmo no lugar, né, onde talvez havia preconceito, mas essa família, né, foi destacada ao ponto de maior, né, doutrinador do Evangelho, depois de Jesus, o apóstolo Paulo, enxergar na vida dessas duas mulheres uma fé genuína, uma fé verdadeira. Que o nosso Senhor possa encontrar em nós uma fé verdadeira, amém? Você crê nisso? Que o Senhor possa encontrar sobre a sua vida uma fé real, uma fé que é provada e aprovada, uma fé que não é falsa, uma fé que não é mascarada. E a pergunta é, no meio dos desafios da sua vida, como você, né, tem sido com a sua fé? Você tem se mantido fiel? Como a sua fé se comporta em meio à provação, às lutas, os dias maus? Certamente havia dias maus na vida dessa família. Mas o texto fala, nos dá, né, uma ideia de que isso não moldou o caráter e o testemunho de Timóteo. E ele caminhou com Paulo e foi um grande ajudador do ministério do Paulo, cuidou de igrejas, né, ao ponto de que se não houvesse Timóteo, nós não teríamos certamente essa epístola. Ele fez parte disso, irmão. Sabe, nós precisamos aprender que talvez a sua história, o que você está vivendo aqui, vai servir para algo muito grande, irmãos, né? Eu ouvi uma vez um testemunho de um homem que ele nunca tinha ganho ninguém para Jesus. Ele ganhou no final da sua vida uma pessoa para Jesus. Só que essa pessoa era Billy Graham. E Billy Graham ganhou milhões de pessoas para Jesus. Uma vida. Talvez você tenha um objetivo só nessa vida. Aquilo que Deus preparou, o seu propósito. Ah, irmãos, isso nos faz, né, levantar um temor no nosso coração, a fazer as coisas com excelência, com temor, a fazer as coisas com excelência, a ser alguém que inspira, alguém que vive pela fé. Amém? Que na Alcance Piraquara, né, o Senhor possa achar grandes homens e mulheres que vão inspirar outras vidas através da sua fé. Amém? Uma fé inspiradora é uma fé que torna Jesus visível. É uma fé onde o foco não é a pessoa, mas é Jesus, é Cristo. Não é os meus ganhos, não é o meu status, não é aquilo que eu conquistei, meu carro, minha casa, minha família, nada disso. O foco é Jesus. Quando as pessoas olham para alguém, né, que vive essa fé verdadeira, as pessoas veem Jesus. Onde Jesus se torna visível. O foco é Cristo e não as minhas conquistas. Tudo na vida de alguém que vive uma fé inspiradora converge a Jesus. No final, tudo é para Jesus.
E nós precisamos aprender a viver isso, irmãos. Porque às vezes nós olhamos, né, na televisão, nas redes sociais, né, nós se inspiramos em pessoas que conquistaram coisas materiais, mas o foco não é Jesus. Mas o foco é o status, é o poder, é o dinheiro. Quando nós deveríamos colocar os nossos olhos em pessoas que nos inspiram por causa de Jesus, onde Ele é o primeiro, onde Ele é, né, ali o espelho, onde Ele é o reflexo e nós somos o espelho. Você é um espelho que reflete a Cristo? Você reflete a Cristo nas suas atitudes? Naquilo que você pensa, fala, age? As pessoas, ao olhar para você, elas enxergam, né, a sua carne ou enxergam Jesus? Isso diz muito sobre a nossa conduta de vida. Por isso, eu sempre falo isso, quando você está diante de uma situação, você precisa analisar e pensar o que Jesus faria no meu lugar, como Jesus se comportaria, como Jesus agiria. Jesus iria por esse caminho ou iria por esse? Jesus tomaria essa decisão? Jesus falaria isso que eu estou pensando em falar? Sabe, quando a gente começa a refletir, irmãos, nós percebemos que muitas coisas nós precisamos mudar nas nossas vidas, né? A nossa forma de falar, de viver, de olhar. Jesus olharia para essa pessoa como eu olho? Jesus abriria esse site, né, que eu penso em abrir? Jesus, né, tomaria essa decisão? Jesus, né, faria esse negócio que eu estou querendo fazer? Sabe, irmãos, é pensar, é colocar diante, né, da mesa. Puxa, será que Jesus faria o que eu estou, né, pensando em fazer? Jesus precisa ser, né, aquele que norteia as nossas vidas. Jesus precisa ser, né, aquele que dá direção. Por isso, uma fé inspiradora é uma fé que demonstra Cristo, que mostra Jesus. Que a gente possa entender que se eu e você queremos inspirar pessoas, nós precisamos mostrar Jesus para elas. Talvez você tenha na sua família alguém que não conhece a Jesus. Eu, na minha família, tenho algumas pessoas. Eu acho que todo mundo tem. E às vezes a gente quer enfiar a goela abaixo, né? Falar de Bíblia e apontar o dedo e mostrar o erro daquela pessoa, o pecado dela, né? Mas será que Jesus faria dessa forma? Como Jesus se mostraria essa pessoa? Nós precisamos pensar e começar, né, a orar a Deus. Senhor, como o Senhor faria, me usaria para ser um instrumento de bênção na minha casa? Sabe, irmãos, algo que constrangeu meu coração. Uma vez eu escutei o pastor Ariovaldo Ramos, e ele falou algo. Ele diz assim: todo mundo gostaria de conviver com um pai igual a Jesus. E ele faz, né, um exemplo, dá um exemplo. Todo pai gostaria que o seu filho fosse parecido com Jesus. Todo filho gostaria que o seu pai fosse parecido com Jesus, né? Todo patrão gostaria que o seu funcionário fosse parecido com Jesus. Todo funcionário também gostaria que o seu patrão fosse parecido com Jesus. Enfim, né, e ele dá esse exemplo, né, de como as pessoas gostariam que nós se parecêssemos com Cristo. Às vezes nós queremos enfiar Jesus goela abaixo na vida das pessoas, mas nós não somos parecidos com Jesus. E esse é o grande problema, irmãos. Há uma frase, no qual eu já usei várias vezes aqui, que diz assim: pregue o tempo todo, quando possível fale. As nossas atitudes precisam ser atitudes que demonstram a Cristo. Talvez você tenha um filho que está desviado. Você já tentou de tudo. Bateu, proibiu, berrou, gritou.
que Jesus faria? Jesus amaria, certamente. Jesus amaria. Na verdade, Jesus ama, né? Talvez você está com problema no seu casamento. O que Jesus faria? Amor, compreensão, mudança, entendimento. Sabe, irmãos, uma fé inspiradora é uma fé onde Jesus é o centro. Toda honra, todo louvor e toda glória é dele. Nada de mim, tudo dele. Se você quer inspirar pessoas a viverem uma fé verdadeira, você precisa tornar Jesus visível na sua vida. Se quer ganhar aquela pessoa para Jesus, demonstre Jesus. Seja como Jesus. Ame como Jesus. Seja piedoso como Cristo. Seja amoroso. Seja diligente. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Por isso, ser como Jesus, só acontece, irmãos, através de uma coisa, através do auxílio do Espírito Santo. É Ele que nos mostra, é Ele que nos capacita quem é Cristo Jesus. Por isso é tão importante nós nos relacionarmos com o Espírito Santo, buscarmos o Espírito Santo, buscarmos os frutos do Espírito nas nossas vidas. Isso vem através da intimidade com a palavra, de busca. Às vezes, irmãos, a gente quer priorizar muitas coisas das nossas vidas, que são passageiras. E deixamos aquilo que é prioridade. Como está a sua vida com Deus? Como estão seus devocionais, na sua busca pelo Senhor? Sabe, tem tanta coisa para a gente fazer durante o dia. E às vezes a gente coloca o Senhor lá no final. Se sobrar alguma coisa para Ele, sobrou. Se não, amanhã Ele tenta de novo. Assim que nós vivemos. Será que é realmente aquilo que o Senhor gostaria para as nossas vidas? Eu conversando com o irmão esse tempo, e eu falei para ele: olha, o que você tem priorizado? Não, a minha carreira, a minha vida. Eu falei, e Jesus? Priorize Jesus. Coloque Ele em primeiro. Talvez você não vá ser um pastor, alguém que tenha que viver, de estudo e tudo mais, mas coloque o Senhor no centro da sua vida. Dê a primícia ao Senhor. Sabe, tem pessoa que não ora, em momento algum do seu dia. Uma fé inspiradora é uma fé que torna Jesus visível. Quarto ponto. Quarto. Uma fé inspiradora é uma fé contagiante, irmão. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz assim: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Paulo fala, à igreja de Corinto: olha, vocês precisam de alguém como referência. Talvez, certamente vocês não viram Jesus em carne, mas vocês têm uma referência aqui, que sou eu. Então, sejam meus imitadores, porque eu também imito a Cristo. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender que o nosso padrão é Jesus. E uma fé que inspira é uma fé que contagia, irmão. Aliás, como eu já tenho dito, você já me conhece, você sabe disso, como é ruim estar com pessoas pessimistas, não é verdade? É ruim, é terrível, me incomoda. Eu principalmente me incomodo muito com pessoas que tudo é problema, tudo é desgraça, nunca vai dar certo, sabe? É ruim andar com gente assim. Agora, ao contrário, andar com alguém inspirador é muito bom, não é verdade? Quem gosta de andar com gente que é tudo para frente, Quem gosta de andar para não, vamos, vai dar certo, é alegre, olha, vai dar certo, esperançosa. Quem gosta de andar com gente assim? É bom você caminhar com gente assim,
Por quê? Porque aquela pessoa te leva, aquela pessoa te carrega nos dias ruins. Paulo era alguém assim. Nós olhamos para os escritos, para as cartas de Paulo, você vai ver ele, né, sendo alguém inspirador. Por quê? Porque a fé dele era contagiante, irmão. Um exemplo é a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo estava preso, né, lá em Roma, na sua primeira prisão, e naquele lugar, preso, acorrentado, ele estava na sua primeira prisão, ele estava num lugar um pouco mais tranquilo do que na segunda prisão, mas naquele lugar, ele escreve a carta aos Filipenses. Você vai ver nessa carta, várias vezes, Paulo falando sobre alegria. Alegre-se no Senhor, sejam alegres, busquem alegria. Ele preso, acorrentado, falando sobre alegria. Irmão, às vezes, né, só não porque nós tivemos uma noite mal dormida, nós não queremos falar com ninguém. Nós olhamos para um homem que estava preso injustamente, falando sobre alegria. No capítulo 4, Paulo, ao encerrar a carta aos Filipenses, ele está mandando as saudações, né, daqueles que estavam junto com ele, que o acompanhavam. E uma coisa me chamou a atenção, porque Paulo, nesse lugar, nessa prisão, ele diz assim, Filipenses 4, 22, todos os santos mandam saudações. Ele está falando, olha, a igreja de Filipos, né? Esses irmãos que estão comigo, os santos, eles mandam saudações a vocês também. E ele diz assim, especialmente os da casa de César. Sabe o que isso significa, irmãos? A guarda pretoriana era que fazia segurança da prisão onde Paulo estava, que era uma casa. Paulo teve que alugar uma casa e a guarda pretoriana guardava esse lugar para que Paulo não fugisse, enfim, né, para que não acontecesse nada. Esses soldados, eles eram da guarda de César, ou da casa de César. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Paulo estava convertendo os soldados de César, preso, sendo cuidado por esses soldados. O que Paulo fazia? Evangelho neles. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim, né, nessa passagem, ele fala, Paulo, evangelho neles, evangelho neles. Era todo o tempo, evangelho neles. Pregava, contagiava esses homens, a ponto de Paulo, talvez aqui, nesse momento, já ter uma célula grande, né, ali, que era a célula dos pretorianos, onde, né, os soldados estavam se convertendo ao evangelho. Irmão, uma fé inspiradora é uma fé que contagia o próximo. A minha pergunta é, a sua fé hoje tem contagiado as pessoas à sua volta? É uma pergunta que eu e você precisamos fazer para nós mesmos, né? Será que a minha fé tem contagiado as pessoas que estão à minha volta? Será que as pessoas, ao escutarem, né, da minha boca aquilo que tem saído, se inspiram ou se afugentam ou fogem? É uma pergunta que nós precisamos fazer. O que eu tenho falado? O que eu tenho vivido? Será que eu sou alguém reclamão? Que tudo vai dar errado? Que tudo vai acabar mal? Não, irmãos. Nós precisamos olhar para o final. E aquilo que eu tenho dito, né? O final, as coisas, tudo vai dar certo, irmão. Nós já sabemos o final de todas as coisas. Tudo vai acabar bem. Essa é a realidade do cristão, daquele que está em Cristo Jesus. No final das contas, tudo vai acabar bem. Amém? Você crê nisso? Essa é a nossa esperança, irmão.
No final nós estaremos com Jesus. Hoje nós vamos celebrar a ceia, né, o momento que nós, né, celebramos aquilo que Jesus fez, mas os nossos olhos estão lá, naquilo que Jesus vai fazer no futuro, e um dia nós estaremos diante dele, e haverá uma mesa gigantesca. Eu vou ficar lá no final, né, porque tem muita mais gente, né, mais santa e crente do que eu, mas eu vou estar lá, e talvez se, né, pela misericórdia do Senhor eu possa ver um vislumbre de Jesus, já está mais que bom. Mas eu estarei com Ele, irmão. Essa é a nossa esperança, irmãos. A nossa esperança não está em coisas, não está no dinheiro, não está no poder, não está em seguidores. Quanto mais seguidores eu tiver, melhor. Não, irmão, isso aí não é nada. A nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nele. Essa é a verdade, irmão. Então, para de ficar querendo a aprovação das pessoas, né, de quem não deveria nem ouvir aquilo que você tem para falar. Para com isso, irmãos. Busque o céu, busque Jesus, busque nele a fonte inesgotável para todos os seus problemas. Ele tem a solução, irmão. Comece a olhar com os olhos de fé, comece a ser alguém que inspira os outros a viver essa fé que você professa. Essa fé é verdadeira, irmão. Sabe, o que às vezes o Senhor me faz lembrar. Eu já fui da organizada, da torcida do Coxa, da organizada do Curitiba, e eu perdi a voz de tanto gritar lá. E falava, e queria brigar, e se visse alguém com a camisa do Atlético, era um problema, sabe? Uma desgraça, irmão. Daí a gente vai para Jesus e não abre a boca para falar de Jesus. Que incoerência, né? No campo paga um absurdo, tal, vai lá, desconforto, fila, leva cerveja na cabeça, e um monte de coisa, e volta, né? Às vezes é perigoso brigar, se machucarem, e berra e canta, e faz um monte de coisa. Daí a gente vem para a igreja, torna-se um cristão, e o vizinho do nosso lado nunca sabe que a gente é crente. Não é verdade? Quando na verdade, irmãos, eu gosto de uma analogia que diz que o evangelho é um mendigo que achou o pão e está levando ao outro um mendigo. Essa é a analogia do evangelho, irmão. Você conheceu algo e desfrutou de algo precioso, a fonte inesgotável, Jesus Cristo. Como não repartir com as pessoas que estão à sua volta? Como não mostrar para as pessoas? Como não falar do amor de Jesus? Aquele amor que te tirou do lamaçal do pecado, que te lavou, que te remiu, que te deixou branco, alvo como a neve, que limpou os seus pecados, que apagou, né, aquela história terrível que havia sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua reputação. Jesus remiu isso, Ele arrancou, assim como Boaz, que tirou, que trouxe a libertação, que remiu, deu uma nova vida. Jesus fez isso com você, irmão. Como não expressar isso para outras vidas? Como não contagiar isso aqueles que estão à sua volta? Sabe o que isso mostra, irmão? Que ou você não desfruta desse amor de Cristo, ou você não ama as pessoas verdadeiramente. Porque se a gente ama as pessoas que estão em volta de nós, nós queremos que elas experimentem disso, não é verdade? Não é realidade, irmão? Eu tenho pessoas na minha família que eu preciso ganhar para Jesus ainda. E eu tenho orado para isso. E esses últimos tempos eu tenho intensificado as minhas orações. Eu tenho falado de Jesus. Por quê? Porque eu não quero ver essas pessoas no inferno. Eu amo muito elas. E eu não quero que elas se percam. Esse é o amor de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Deus não deseja perder nenhum. Tito fala que Deus, né, a
epístola de Tito diz assim, que Deus deseja que todos se salvem. Agora, alguns não se salvarão por quê? Porque muitas vezes nós se calamos. Que muitas vezes nós deveríamos inspirar, mas não inspiramos. Que esse ano a gente possa mudar a nossa visão com relação a isso. Cada cadeira vazia aqui, eu olho, irmãos, eu penso, puxa, poderia ser alguém que eu amo. Está aí escutando a palavra. Puxa, poderia ser alguém da minha família, aquele amigo precioso, na minha infância. Poderia ser ele sentado aqui. Como eu vou fazer isso? Comece a buscar isso, irmãos. Uma fé inspiradora. E para finalizar, uma fé que inspira. Uma fé inspiradora, ela inspira o mundo a crer. Queria já chamar o Ministério de Louvor. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 15, Jesus vai falar assim: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Quem já andou de avião à noite, você vai perceber que você olha, né, no céu, assim, na janela do avião, você percebe as cidades, né? As luzes das cidades. Eu já tive essa experiência, muito legal. Você olha lá, a tal cidade lá, daí mais um pouquinho, você parece que é perto delas, né? Mas elas são bem longe. Mas é que você está, né, numa altitude e você percebe essas luzes. E é o que o texto está falando. Não se esconde uma cidade que está no alto, situada no alto. Por quê? Porque ela é visível. As luzes vão, né, trazer clareza. E aqueles que estão, né, longe, que estão talvez na escuridão, vão olhar e ver que há luz lá. É assim que funciona um farol, né, no mar. Hoje não se vê muito mais disso, né, mas era um meio de segurança que se usava, né, para mostrar para os navios, para trazer luz, clareza, rochedos ali, ou a costa, né? E os faróis serviam para isso. E o farol era iluminado, irmão, justamente para isso. Então o texto fala aqui, Jesus fala, vocês são a luz do mundo. Não se esconde uma cidade situada no alto do monte. Daí Jesus agora então leva para o pessoal, ele fala, e não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Então Jesus fala, não se acende uma lamparina e coloca ela debaixo de um cesto. Não há lógica nisso. Jesus fala aos discípulos, vocês são a luz do mundo, mas essa luz ela não fica debaixo de um cesto, não há lógica nisso, mas pelo contrário, essa lamparina, ela é colocada num lugar adequado, onde ilumina a casa toda. Quantas lições preciosas nesse texto, irmão. Quantas lições nós podemos tirar. Talvez você esteja vivendo isso. Você se diz luz de Cristo, mas existe um cesto sobre você. Algo que lhe impede de viver o propósito. Qual o propósito da lamparina, irmãos? Iluminar. A lamparina foi criada para iluminar, para trazer clareza, para trazer luz em lugares escuros. O texto vai falar que o Senhor deseja que a lamparina seja colocada num lugar adequado. Sabe o que isso significa? Existe um lugar adequado para você, irmão.
para mim. Qual é esse lugar adequado? Então eu preciso aprender a, primeiro, sair desse lugar onde eu não deveria estar, debaixo de um cesto, e me colocar no lugar onde eu deveria estar, um lugar adequado. Outra coisa, irmãos, a lamparina numa casa, ela é colocada no alto. Porque se for colocado no chão, não vai iluminar como deveria. Isso traz uma lição preciosa, irmão. Eu e você precisamos estar sempre no alto, em Cristo, nas regiões celestiais, nele, pensai as coisas do alto, olhai para as coisas do alto. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Meu lugar é no alto, com Jesus, irmão. Então o texto vai falar que o lugar onde essa lamparina está será iluminado. E Jesus fala: ilumina bem todos os que estão na casa. Eu queria que você ficasse de pé. Sabe, irmãos, Deus quer nos posicionar estrategicamente. Sei que Deus está nos levando a esse lugar. Sabe, Deus falou muito agora sobre casa. Talvez na sua família, no seu lar, seja um lugar onde a luz não está brilhando. Talvez a sua condição hoje seja de: puxa, pastor, eu sou a luz de Cristo, eu sei disso, mas um cesto foi colocado sobre mim. Uma barreira, um bloqueio. Eu não estou iluminando como deveria iluminar. Eu não estou vivendo como deveria viver. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu creio que Deus te trouxe nesse lugar hoje, nesse dia específico, porque Ele te ama demais. O amor dele é infinito. E como a palavra de Deus diz, Deus não deseja que nenhum se perca. Ele deseja que todos se salvem. Então o amor de Deus, Ele é para você, Ele é para mim, né? Ele é para o Júnior, Ele é para o Arthur, Ele é, né, para o Gustavo, Ele, enfim, para todos nós. Esse é o amor de Deus. Ele está disponível para nós. Quem quer mais do amor de Deus aqui nesse lugar? Quem que vai sair desse lugar e falar: olha, eu vou me posicionar com uma lamparina que está no lugar onde deveria estar. Eu não vou mais me esconder. E não vou mais, né, me afugentar. Eu não vou ficar mais com medo. Mas pelo contrário, eu vou para o alto. Eu vou ser a referência sobre a minha casa. Meus pais, meus filhos, meu esposo, minha esposa, eles não confessam a Jesus ainda, mas eu vou ser uma referência naquele lar. Vou falar do amor de Jesus, eu vou viver esse amor. Eu vou orar intensamente pela vida deles. Eu vou orar, eu vou me dedicar. Eu vou entrar, sabe, numa luta espiritual pela vida dessas pessoas, porque eu amo essas vidas. E se eu amo essas vidas, imagine Jesus, o quanto Ele não ama mais. Eu vou ser alguém inspirador. Talvez você tenha sido conhecido como alguém de uma forma errada, alguém que ninguém dá valor. Ah, esse aqui é o coitado. Ah, esse aqui é o que dá problema. Sabe, rótulos que nos rotulam, não é verdade? Mas sabe, irmãos, algo precioso é que o Senhor do universo, o Senhor que tem domínio sobre todas as coisas, que é mais importante do que qualquer líder desse mundo, qualquer presidente de qualquer nação, Ele confiou a você
olha, me represente aqui nessa causa. Ele confia em você. Ele confia no seu potencial. E aquilo que te rotularam não diz respeito àquilo que Deus pensa a seu respeito. O mundo diz ao contrário, mas o Senhor fala: é você, meu filho amado, que eu tenho prazer. Eu morri, eu verti sangue na cruz pela sua vida. Você é especial, você é importante. Ainda que ninguém valorize isso, eu, o Senhor, valorizo sobre a sua vida. Eu creio que Deus está nos levando a esse lugar, sabe, de afirmação. Afirmação sobre a sua paternidade. Deus é Pai e não carrasco. Deus te ama. E eu queria orar com você. Se essa palavra falou ao seu coração, em algum ponto, alguma vírgula do que eu falei aqui tenha feito sentido na sua vida, e você acha: puxa, eu preciso me posicionar, eu preciso de uma oração, eu preciso de um toque de Deus, eu preciso de uma afirmação do Senhor, eu preciso de uma palavra de instrução, enfim, qualquer coisa, irmãos, eu gostaria que você saísse do seu lugar. Nós vamos orar sobre a sua vida. Nós vamos impor as mãos sobre você. Nós vamos declarar vida. Nós vamos declarar a vida do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. O Senhor vai transformar a sua história, irmãos. Eu creio nisso. Nós vivemos um mover sobrenatural pela manhã. Eu creio que o Deus que estava aqui de manhã, Ele está aqui novamente. Ele quer fazer a mesma coisa. Nós vamos orar pela sua vida. Então saia do seu lugar, venha à frente. Quebre essa barreira. Sabe, às vezes a gente precisa quebrar barreiras. E a primeira barreira é da vergonha. Puxa, eu vou sair do meu lugar para orar. Irmão, se o Senhor está falando ao seu coração, eu me lançaria. Por quê? Porque certamente Deus tem algo para a sua vida. Certamente o Senhor tem algo para a sua vida. Há um vinho novo a ser derramado sobre a sua casa. Eu percebo que tem pessoas que têm vivido uma vida de tristeza, mas o Senhor vai trazer alegria novamente sobre a sua vida. O Deus de alegria, o Deus que restaura a alegria. Deus vai trazer alegria novamente sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua família. É uma promessa do Senhor. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Senhor, nós oramos no nome de Jesus. Oh Deus, o toque do Senhor, a unção dos céus, vem com o seu milagre, Senhor. Restaura, Senhor, aquilo que está quebrado. Restaura, Senhor, aquilo que foi roubado. Tira, Senhor, aquilo que foi rotulado sobre a vida dos seus filhos. Nós oramos no nome de Jesus. Nós caminhamos pela palavra do Senhor. Nós caminhamos por aquilo que o Senhor diz, e não por aquilo que as pessoas ou que o mundo diz. Não. Nós vivemos de acordo com a sua palavra, Senhor. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela que nos dá direção. Eu oro no nome de Jesus que a paternidade do Senhor, a filiação, no qual nós somos filhos enxertados, Senhor, eu oro no nome de Jesus que essa verdade possa estar tão escancarada na nossa vida, que todos vão ver de longe, Senhor, que nós somos filhos. Há um anel, o brasão dos céus está sobre esse anel. Oh Senhor, eu oro no nome de Jesus. Eu oro no nome de Jesus. Toca, Pai. Toca, Senhor. Constrange corações aqui, Senhor. Constrange corações. Quebranta corações nesse ambiente, Senhor. Quebranta, Senhor.
Quebranta, Senhor. Quebranta, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Comece a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Comece a orar a Ele. Você não entende a tua presença basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei sem ti, Senhor. Adianta eu dar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei sem ti, Senhor. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Sim, Jesus. Sim, Jesus. As pedras, Senhor, não clamarão, Senhor, não. Nós faremos aquilo que cabe a nós fazer. O Senhor não vai precisar levantar outros, não, Senhor. Nós faremos. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Senhor, eu oro no nome de Jesus que cada um possa aqui ter a fé ativada, Senhor, a viver, Senhor, o propósito do Senhor. O propósito do Senhor sobre cada vida aqui. Aquilo que o Senhor tem colocado sobre cada coração. Essa verdade, Senhor. Essa verdade, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Eu oro no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem
nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Amém? Eu queria, de forma bem rápida, nós pudéssemos celebrar esse momento da ceia. A palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 14, diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhe digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegado um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isso é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. De mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Então esse é o momento especial no qual nós celebramos aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. E o que o texto nos mostra aqui, Jesus falando: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Então o que nós estamos fazendo aqui é um memorial, fazer isso em memória, mas também é uma afirmação da nossa aliança para com Cristo Jesus, no qual Ele se entregou por completo. Jeremias 31:31 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque essa aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o seu povo. O que eu e você vamos fazer aqui é o cumprimento dessa aliança, no qual Jeremias está falando, onde nós afirmaremos ao Senhor que o Senhor é o nosso Deus. Amém? Então isso é para a igreja toda, não é para a denominação Alcance, mas é para a igreja do Senhor. Talvez você tenha nos visitado, está aqui nos visitando e possa pensar: puxa, será que eu posso participar? Eu sou, talvez de outra igreja. Mas a ceia do Senhor não é para uma denominação. A ceia do Senhor é para a igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus só tem uma igreja. Amém? Então, se você faz parte da igreja do Senhor, se você tem uma aliança com Cristo Jesus, se o Senhor é o seu Deus, e se você é o povo eleito do Senhor, esse momento de celebração é para você e é para nós. Então, se você não pegou o seu cálice, erga sua mão, um dos nossos voluntários vão levar até você. E você que pegou o seu cálice, segure na sua mão
é o cálice da bênção, né? E nós celebramos essa aliança com Cristo Jesus, assim como o noivo e a noiva, no momento de celebração, né? Nós temos um momento de troca das alianças. Esse é o momento onde nós celebramos essa aliança com Cristo. Nós vamos fazer isso agora. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Se você precisa liberar perdão, se confessar de algo, se você precisa abrir seu coração, esse é o momento oportuno que o Senhor preparou para a sua vida, para que você desfrute dessa aliança poderosa com Jesus Cristo. Feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nesse momento de alegria, Senhor, porque celebrar esse momento não é uma tristeza, Senhor, no nosso coração, muito pelo contrário, é uma alegria sem tamanho, onde nós podemos desfrutar, Senhor, de algo conquistado na cruz do Calvário, pelo seu precioso sangue. Obrigado, Jesus. Nós não merecíamos, nós não temos como lhe pagar, nós não temos, enfim, como lhe agradecer como o Senhor deveria ser grato, ter sido grato. Nós queremos, Senhor, entregar o nosso coração agora, dizendo ao Senhor: nós somos o seu povo e o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Saia do seu lugar. Eu gostaria que você ceasse com os irmãos, né? Os da casa que já sabem, né? Você pode cear com a sua família, né? Com a sua célula, com seus conhecidos. E se você não conhece ninguém, irmão, alguém vai chegar até você e vai te convidar. E não se constranja, muito pelo contrário, é uma oportunidade de você estar junto dessa vida, dessa pessoa. Saia do seu lugar, celebre esse momento especial, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. E o véu rasgou, o caminho abriu. Está, e o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. E o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está.
acabar. Estarei, Senhor, estarei seguro, pois sei me ama. Você pode declarar isso? Pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte venceu. Tua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. E o véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E o véu rasgou, o caminho abriu, Senhor. Tudo consumado está. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor. Seja um mês abençoado. Oh Deus, que nós possamos viver um mês de milagres, um mês de bênçãos, Senhor. Deus, eu oro, oh Deus, que o Senhor possa abrir a janela dos céus, Senhor. Deus, sobre a vida dos meus irmãos. Oh Deus, que haja a abundância dos céus sendo derramada, Pai, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, a glória e honra do Senhor. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vá em paz, que o Senhor te guarde. Não vá embora sem dar uns 10 abraços, sem convidar o irmão para ir jantar na sua casa. Aleluia. Ou ser convidado também. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja.